tarde, meu povo e minha pova, vão chegando, vocês estão bem? Bem-vindos todos e todas a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. O povo está chegando no chat, mostra aqui para mim, por favor, como é que está o chat, muito obrigado. Boa tarde, acho que é tarde ainda, boa tarde, está meio nublado, meio paulistano, mas acho que ainda é tarde. E aí, estamos bem? O sábado, o domingo e a segunda-feira deu para colocar algumas coisas em dia. Me conta o que vocês acharam da sessão de monitorias na sexta. Massa? Deu bom? Foi divertido, né? E aqui, foi bacana? Que ótimo. Massa, né? E aí fica o aviso para vocês procurarem sempre os monitores, né? Esses que estavam aqui atendendo vocês, quem atendeu vocês via chat também, a troca é sempre com eles, então vocês percebam que eles são treinados, eles sabem o que eles estão falando, e é uma linguagem mais próxima de vocês, né? O que eu acho que é extremamente bacana e enriquecedor. Muito bom. Acredito que vários de vocês tiveram problema lá no estudo dirigido. Vou explicar como é o estudo dirigido e vou explicar o que foi que aconteceu de problema e já vou deixar de aviso que é para todos refazerem, tá? Quem não conseguiu executar até o final é para todos refazerem. A parada é a seguinte, estudo dirigido ele é chamado de árvore de progresso. Por quê? Quando você entra nele, lá tem um punhado de conversinha, tem o teste de nivelamento. Nesse teste de nivelamento tem 10 questões. Dessas 10 questões, se você executar de 7, se você acertar de 7 para cima, você vai para o nível de aprofundamento. Para o nível de aprofundamento, você vai ter lá uma conversinha, faça tal exercício, veja tal exemplo, blá, 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 e tem o teste de aprofundamento. Para quem acertar abaixo de 7 questões, vai para o teste para a revisão. Lá na revisão vai ter umas conversinhas também, que é o que a gente chama de fato de estudo dirigido, né? Vai lá para você olhar alguns exercícios resolvidos, alguns exemplos, blá, 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 e tem o teste de revisão. É necessário, para que você tenha concluído o estudo dirigido, executar um dos 2 testes. Nunca ninguém vai ter 100% do estudo dirigido concluído, porque ou você vai para um braço da árvore, ou você vai para o outro, tá? Você vai para uma rama ou para outra. Ou você executa até o teste de revisão, ou você executa até o teste de aprofundamento, tá bom? Ninguém vai ter 100% concluído, mas terão, acho que 64%, 67%, um troço por aí. Mas é isso, vocês precisam fazer ou o teste de revisão até o final, ou o teste de aprofundamento até o final. Quem ficou só no teste de nivelamento, precisa voltar lá e terminar de concluir, tá bom? Tá? De novo, qual que é a nota que vai ser contabilizada? A nota contabilizada é a execução. Execução até o fim. Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Sim? Fui claro, fui bem, me fiz ser entendida? Então tá ótimo. Se eu acabar o teste de revisão, eu não fico com uma nota menor na média? Não, Guilherme. Guilherme, a história é a seguinte, você precisa finalizar. Finalizado o estudo dirigido, você tem a nota garantida. Eu te dou a nota pela execução. Quando você terminou o teste de revisão, acabou. Pronto. Tem prazo para acabar o estudo dirigido? Eu vou deixar ele aberto, que era para ser até dia 21. Como deu esse probleminha, eu vou deixar ele aberto até o domingo à noite. Tá bem? Porque a partir dia 21 é domingo? Ah, não, então ele já está aberto até domingo. É isso, vocês podem fazer até domingo, tá? Já está aberto. Pode fazer até domingo à noite, tá? A partir da segunda-feira da semana que vem, já abre o segundo estudo dirigido, tá bom? Show! Podemos ir? Temos algumas coisinhas muito importantes para fazer outro. Nilson, quem já terminou, precisa refazer? Nilson, se você conseguiu executar até o teste de revisão ou até o teste de aprofundamento, tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, se você só executou até o
o teste de nivelamento, aí não, aí você tem que ir para o fim, tá bem? Podemos? Hoje, já que a professora aqui ficou meio atordoada entre uma aula e a outra, eu não consegui escrever muita coisa no quadro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou soltar o vídeo para vocês, vídeo da aula de hoje, e vem explicando de onde vem, para onde vai, por que daquilo, o que é que a gente vai fazer hoje, tá? Na aula de hoje, a gente vai aprender a derivar equações que a gente diz implícita. O que é isso? Quando eu não consigo colocar numa equação uma variável em função da outra, tá? E aí, então, a gente vai aprender a derivar esses tipos de curvas, porque isso na R2 é uma curva, certo? É uma curva, só que eu não consigo, não é uma função, né? Porque eu não consigo colocar uma em função da outra. Porém, todavia, entretanto, contudo, como é uma curva, eu posso falar de reta tangente em ponto. Então, eu preciso entender, já que eu posso falar de reta tangente, eu preciso ter o coeficiente angular desse objeto, né? Ou seja, a derivada em pontos. Tá bem? Então, a alma do videozinho que eu vou passar agora é uma conversinha a respeito disso. E esse estudo, ele entra como uma aplicação da regra da cadeia. Vocês vão entender bem por quê, tá? Vem aqui comigo, enquanto a professora termina de escrever os troços no quadro. Posso soltar? Bora lá, 1, 2, 3, bom vídeo para vocês. Olá, pessoal. Neste vídeo, falaremos sobre derivação implícita, que é mais uma aplicação da regra da cadeia. Bom, imaginem a seguinte situação. Temos uma equação envolvendo variáveis x e y. Essa equação no plano nos produz como gráfico uma curva. Quando temos uma variável dependendo da outra de maneira explícita, temos uma função dependendo de x, por exemplo. Ou seja, se nessa equação conseguirmos colocar uma variável explicitamente em função da outra, essa equação descreve a curva de uma função em R2. E, neste caso, sabemos calcular a taxa de variação de x em função de y, por exemplo, ou, equivalentemente, a inclinação da reta tangente à curva em pontos dados. Existem casos em que, dada uma equação envolvendo variáveis x e y, não conseguimos isolar uma variável em função da outra. Mas isso não significa que, graficamente, essas curvas não tenham reta tangente. É exatamente neste momento em que entra a derivação implícita. Então, derivação implícita é derivar uma variável em função da outra, em uma equação na qual não seja possível deixar as variáveis de maneira explícita. Para fazer esse tipo de derivação, devemos fixar uma variável em função da outra, por exemplo, y como sendo y de x, ou x como sendo x de y. E assim, derivar a equação em relação a x ou a y, para encontrarmos a taxa de variação de y em função de x, em um ponto x igual a A, ou a taxa de variação de x em função de y, em um ponto y igual a B, respectivamente. Um exemplo clássico de curvas que não podem ser descritas como função é a circunferência centrada na origem de raio 1. A equação que descreve esta circunferência é x² mais y² igual a 1. Sabemos que a circunferência não é uma função, pois não satisfaz a regra da reta vertical. Ou seja, qualquer reta vertical corta a circunferência em dois pontos distintos. O efeito que isso produz no gráfico da curva é que, quando tentamos isolar y em função de x, por exemplo, obtemos duas novas curvas que são função. Uma com y em função de x para y positivo e outra também com y em função de x com y negativo. Mas, como mencionamos anteriormente, quando tivermos uma equação que envolva x e y,
o gráfico produzido por essa equação em R2 é uma curva. E para calcular a inclinação da reta tangente a qualquer ponto desta curva, devemos fixar uma variável em função da outra. Para ilustrar o que deve ser feito, vamos calcular dy dx e depois dx dy. Considerando uma equação da circunferência, y como função de x, vamos derivar dos dois lados em relação a x, que é a variável em questão. Onde tivermos y, podemos substituir por y de x para facilitar. Como a derivada da soma é a soma das derivadas, podemos separar o lado esquerdo. Agora, a derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. E a derivada de y de x ao quadrado em relação a x é uma regrinha da cadeia. Ou seja, a derivada da de fora, que é o quadrado de y, vezes a derivada da de dentro, que é dy dx. No outro lado da equação, temos a derivada de uma constante, que é zero. Portanto, dy dx é menos x sobre y. Vamos fazer o mesmo quando x é uma função de y, considerando ainda a equação da circunferência. Derivando em relação a y os dois lados da equação, lembre-se que, no lugar de x, podemos escrever x de y. Do lado esquerdo, temos que a derivada de x de y ao quadrado em relação a y é, novamente, pela regra da cadeia, a derivada da de fora, que é 2 vezes x de y, vezes a derivada da de dentro, que é dx dy. Somando com a derivada de y ao quadrado em relação a y, que é 2 vezes y. E do lado direito, obtemos zero, que é a derivada de constante. Portanto, obtemos dx dy é menos y sobre x. A mensagem final para a derivação implícita é sabermos qual variável está em função de qual, para podermos executar as derivações e, assim, obtermos as taxas de variação procuradas. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. E vem comigo. Vamos só fazer um recordatório, né? Uma recordaçãozinha. Recordar é viver. Para a gente poder amarrar tudo que a gente já sabe até agora, visto que conhecimento matemático é acumulativo, certo? Certo. Então, vamos lembrar das regrinhas de derivação. A regrinha para quando é uma potência, quando uma função é uma potência, ou seja, eu tenho uma variável elevada a um número, é o que a gente chamou de regrinha do tombo. Dá o tombo no expoente, subtrai 1 lá no expoente. Show? As regras para derivação de funções trigonométricas, todas elas advêm do seno e do cosseno, certo? Derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno, não esquece desse menos. Agora, como todas as outras advêm dessas, ou seja, a tangente é o quociente entre o seno e o cosseno. Então, aí você vai usar a regrinha da derivação do quociente para achar a derivada da tangente. A secante é 1 sobre cosseno. Então, você usa a regrinha do quociente para achar a derivada da secante. Certo? Então, todas as outras advêm dessas duas. Tá? Derivada da exponencial, na base e, onde esse e é um número. Um número e ele tem uma particularidade, ele é chamado número de Neper. Né? Então, quando é exponencial na base e de x, a derivada dessa função é ela mesma. E aí já tem vários memezinhos, várias piadinhas que vocês hoje em dia já podem entender sobre. Não, mentira, porque tem ainda integral, ainda você precisa lembrar. Possivelmente o aí da coach é piadinha, mas deixa pra lá. Tá. Agora, a derivada do ln, onde ln é o log na base e de x, certo? É chamado também logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Tudo a mesma coisa.
Claro que esse domínio aqui só está definido para o camarada positivo, a derivada dele é 1 sobre o argumento, certo? Sim? Amarrando isso, que são chamadas funções elementares, a gente tem as propriedades da derivada. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas, o mesmo acontece com a diferença. Derivada do produto, aqui o produto, do mesmo jeitinho que a gente faz com número, né, o produtinho entre dois números, a gente faz aqui entre funções, tá? Lá em cálculo 2, você tem pelo menos mais 2 ou 3 outros tipos de produto. Aqui é o produtinho falando de distributiva, bonitinho, tá? Lá você tem outros. Então, a derivada deste produto, produto canônico, né, produto nos reais, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Propriedades importantes. Se eu fizer o contrário na soma, altera? Não. Se eu fizer o contrário aqui no produto, altera? Não. Porque a soma e o produto são comutativos nos números reais, tá? No ambiente dos números reais é tudo comutativo. Então, tanto faz como tanto fez. Por motivos didáticos, eu fixo essa ordem, tá? Porque lá no quociente, qual que é a derivada do quociente de duas funções, visto que a de baixo é não nula, porque a gente jamais divide por zero, né? Assim, a lei da vida, na matemática. É a derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada do de baixo. Se você mudar aqui no produto, se você colocar a primeira derivada do de baixo vezes a de cima, tem problema? Não tem. Mas aqui na subtração você não pode fazer diferente, tá? Aqui não pode fazer diferente porque a subtração de fato muda nos números reais, tá bom? Sobre o quadrado do de baixo, tá bom? E a última regrinha que a gente tem, a famigerada regra da cadeia, é a derivada de funções compostas. Que lembra que eu comentei que o exemplo mais simples é e elevado a 2x, né? Se e elevado a x a derivada dela é ela mesma, e elevado a 2x, o que é que já acontece, gente? Já tem um probleminha aí, porque são duas funções. E aí a derivada, usando a regra da cadeia, aqui também a gente tanto faz como tanto fez essa ordem, né? Porque é produto. Então, a derivada da de fora avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, ou a derivada da interna, vezes a derivada da de fora avaliada na de dentro. Tanto faz como tanto fez. Inclusive, o monitor gosta de falar o contrário. Eu prefiro falar assim exatamente por causa da aula de hoje. Ela faz mais sentido para mim, mas isso fica a cargo de vocês, tá bom? Como vocês se sentirem mais confortáveis. Então, beleza. Então, vamos pensar agora. Até agora, a gente está falando de funções, né? Eu consigo escrever uma variável em função da outra. Se eu chamo de y igual a um certo f de x, né? Quer dizer, então, que eu tenho alguma equação envolvendo y e x. De tal forma que, nessa equação, eu consigo isolar o y em função de x. Certo? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui. Se eu chamo f de x igual a y, e y é igual a x ao quadrado. Isso aqui é uma equação em que eu isolo o x, o y em função de x. Que ela poderia ter aparecido assim para vocês. Concordam comigo? Isso daqui é o jeitinho que a gente está denotando aqui, é um q de xy, tá? É uma maneira genérica de apresentar uma equação. Então, uma equação genérica igual a zero, envolvendo x e y variáveis, onde é possível obter o x como sendo uma função de y, ou o y como uma função de x. Objetos assim a gente sabe derivar. Por quê? Aqui, qual é a minha variável? É x, né? Então, se eu for derivar isso aqui, eu vou derivar em função de x, que é a minha variável. Então, a derivada em relação a x dessa equação é igual à derivada desse lado de cá também em relação a x, certo? Ok? Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada da diferença, diferença das derivadas, certo? Então, eu posso fazer direto. Posso? Posso?
Não. Vocês fizeram uma cara que, Nossa Senhora. Y menos derivada em relação a x de x ao quadrado, derivada de 0, 0. Quem é a derivada de y em relação a x? É a derivada de y em relação a x, certo? Também chamado como y' de x, ou dy dx de x. Porque isso daqui, para mim, está me dizendo ponto, né? Porque lembra que se eu não coloco esse camarada aqui, fica um operador geral. Tá, deixar y' de x, que é a mesma coisa. Agora, o que é derivar x ao quadrado em relação a x? Dá quanto? Oi? Não ouvi? Qual que é a derivada de x ao quadrado? Pronto. Por quê? Eu estou derivando, e aqui embaixo te conta qual que é a sua variável em questão. Se você deriva, se a f de x é igual a x ao quadrado, f' de x é igual a 2x, não é isso? Mas quem é f' de x? Não é o mesmo que a diferencial da f em relação a x no ponto x? Mas se eu chamei de f de x de y, isso aqui é a mesma coisa que dy dx. Não é? Eu não chamei f de x de y. Viu? Viu? Aqui eu consigo colocar uma variável em função da outra. Então, aqui, achar um y' de x é o que vocês estão fazendo. É isso que vocês estão fazendo. O problema vem quando eu não consigo isolar uma em função da outra. Vou fazer mais um exemplo que a gente consegue isolar. Por exemplo, vou fazer de cá. Por exemplo, pega x como sendo e elevado a y. Eu consigo isolar o y em função de x, não consigo? Mas eu não preciso. Não precisa fazer isso. Porque eu posso olhar o x como sendo uma função de y, não tem problema. E aí, quem é a minha variável em questão? É o y, né? Variável em questão não é o y. Então, quando eu derivar dos dois lados, eu vou derivar em relação a y. Ok? Derivada em relação a y de x é a derivada em relação a y de x, que é x' de y. Derivada em relação a y de e elevado a y é quem? E elevado a y, né? A variável é y. Acabou. De novo, porque eu consigo colocar uma em função da outra. Então, o que eu estou exercendo é só aplicar esses conhecimentos. Só que eu estou olhando agora como equação. É igual, mas é diferente. Mas é igual, entendeu? É igualinho que nem. Então, tá bom. Entendido isso, derivação implícita vem quando eu não consigo colocar uma variável em função da outra. Tá? E aí, então, eu tenho que fixar. E aí, o exercício em geral vai te perguntar quem é que está em função de quem, sei lá. Numa equação em que você não consegue isolar uma, ele te pede x' de y. Aí você sabe que a variável vai ser y. Ou não, tá? Então, vamos fazer agora uma série de exemplos nesse sentido, tá bom? Mas antes disso, eu vou formalizar, que é a seguinte maneira. Antes de começar a fazer exemplo, porque vocês vão começar a entender isso, na prática mesmo, não adianta, tá? Agora, se eu consigo obter, beleza. Agora, se eu não consigo, se não é possível, obter uma em função da outra, então eu vou fixar, tá? Então, para o caso, para x como sendo uma função que depende de y, a minha equação vai ficar dessa maneira, né? Ela era isso, mas onde eu tenho x agora, eu vou colocar um x de y, tá bom? E aí eu consigo derivar ela em relação a quem?
a y, que é a minha variável. E daí, então, a diferencial, a derivada em relação a y dessa minha equação fica o quê? Quem é a diferencial desse? Ele depende de uma função, não é? Então, vai aparecer aqui uma regrinha da cadeia. Então, quem é que vai ser essa diferencial? Vai ser a diferencial dessa equação. A gente já vai para a prática para vocês verem direitinho, tá? Em relação a y, mas aqui dentro vai ter essa função aqui para eu derivar, que é um x de y. Isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Do mesmo jeito, quando eu olhar um y em função de x. Como isso aqui está muito abstrato, vamos para a prática, que o ponto de interrogação na cara de vocês está, olha, pesadão. Vamos lá, eu separei uma série de exercícios para a gente fazer junto, e a minha intenção com eles é fazer devagarzinho, tá? Eu até separei menos do que da manhã para a gente poder fazer devagarzinho. Então, eu te dei uma equação aqui, eu quero y' de x e eu quero x' de y. Vou fazer os dois para vocês verem. Depois eu te dou uma outra curva, que é chamada Fólipo de Descartes. Eu quero x de y e eu quero y de x. Vamos fazer junto. Depois eu te dou uma circunferência centrada na origem de raio igual a 3. E te dou um ponto. E eu quero a reta tangente passando por esse ponto. Depois disso, eu vou querer a reta normal, a circunferência passando por esse ponto também. Tá? E, por fim, não menos importante, eu te dou uma equação e eu peço y duas linhas de x. Tá bom? Tá bem? Aí a gente finaliza a aula falando de taxas relacionadas, que é uma aplicação de tudo que a gente viu até agora. Tá bom? Então, enquanto vocês pensam nesse exercício, eu vou apagando o quadro 1, para a gente começar a fazer os exemplos, tá? Os exercícios. Aí no chat, como é que tá a vida? Tantã, tantã. Não, tá de boa. Tá de boa. O primeiro exercício, eu te dou a equação 3x ao quadrado mais 6y mais 2x igual a 6. Vem comigo. Primeira pergunta. Eu consigo colocar alguém em função de alguém aí? Consigo, né? Muitas aspas, isolar o y como uma função de x, né? Certo? Eu preciso fazer isso? Não precisa. Dá para fazer direto. Eu vou fazer devagarzinho, vou isolar, vocês vão ver que não vai precisar isolar, tá? E é essa a estratégia. Então, beleza. Então, agora eu vou olhar o y como sendo uma função que depende de x. Dada essa equação, bom, eu posso isolar o y como sendo uma função de x, né? 6y mais 2x igual a 6. Passa esse camarada aqui para cá. Esse camarada aqui também pode ir para lá. Opa. Mas aqui ficou meio ruim. Mas esse camarada aqui também pode ir para lá. Vem menos 2x. Concordam comigo? Sim? Então tá bom. Esse 6 aí passa dividindo. Quando ele passa aqui dividindo, fica menos 1/3 de x, mais 6 sobre 6, 1, menos 3 sobre 6, 1 sobre 2 de x ao quadrado. Suavão, né? Agora, quem é minha variável em questão? É x, então eu vou derivar em relação a x. Dos dois lados. Então, isso aqui é a derivada em relação a x de y, que é igual a derivar isso aqui tudo em relação a x. Menos 1/3 de x, mais 1, menos 1 sobre 2, x ao quadrado. Ok? Derivada em relação a x de y é a derivada em relação a x de y, que é y' ou dy dx, certo?
Vou pôr Y'. Acho mais elegante Y'. Derivada em relação a x de menos 1... Primeiro, derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Não vou ficar partindo, não. Vou fazer já aqui dentro, direitinho. Derivada em relação a x de menos 1/3 de x. O menos 1/3 interfere? Não. Então, já pode copiar ele aqui. Menos 1/3. Ou seja, basta derivar x em relação a x. Qual é a derivada de x em relação a x? 1. Vocês acordaram. Derivada de constante? Opa, gente, agora acordou mesmo. Aí sim. 1/2 não interfere em nada. Fica menos 1/2 de k. Qual que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Só arrumando os arrumáveis aí, eu fico com y' de x igual a menos 1/3. 0 não faz nada. Esse aqui vai embora com esse aqui. Menos x. Isolando, eu tenho isso. Vamos fazer sem isolar? Mas vamos ver que é igualinho que nem. Pegando essa bonitinha. Vou derivar em relação a x. 3x ao quadrado mais 6y mais 2x igual a 6. Opa, igual a 6, então é a derivada em relação a x de 6. Vem cá comigo. Eu chamei y de um y de x. Então, aqui nessa equação, onde eu tenho y, eu vou trocar por y de x, tá bom? Isso vai ficar bem claro para vocês. Ok. Suave? Beleza. De novo, derivada da soma, soma das derivadas. Quem é a derivada em relação a x de 3x ao quadrado? O 3 não faz nada. Então, basta derivar x ao quadrado. Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. Mais 6 não faz nada. Quem que é a derivada de y de x em relação a x? Derivada de y de x em relação a x, né? Que é y' de x. Ok? Sim? Sim? Tá bom. O 2 não faz nada. Derivada de x, 1. Derivada de constante, 0. Vamos só dar uma arrumadinha para ver que é a mesma coisa? Isso aqui é 6x mais 6y de x ao quadrado mais 2 igual a 0. Ok? Então, isso aqui me dá y' de x é igual a menos 2 menos 6x sobre 6. Olha só que legal. Menos 1/3 menos x. Exatamente o que a gente tinha. Tá? Ok? Então, isso daqui é para mostrar que quando eu tenho a estratégia de isolar e a estratégia de olhar uma como função da outra, é equivalente, né? Sim? Então, tá bom. Então, agora, até agora aqui eu consegui y em função de x. Vamos olhar x em função de y? Vou fazer do lado de cá. Esse aqui é x como sendo uma função... Não, é y com função de x, perdão. E agora eu vou fazer x com função de y de cá. Vou recopiar a equação de cima, onde eu tenho x, eu coloco um x de y, tá bom? Então, vem 3x de y ao quadrado, e aqui a gente vai gastar um pouquinho de tempo, mais 6y, mais 2 vezes 1x de y, igual a 6. Ok? Deriva dos dois em relação à minha variável, que é y, né? Deriva em relação a y. Dos dois lados. Gente, olha a importância de parênteses nessa vida. Vamos aprender a usar parênteses bem bonitinho, assim? Tá bom.
derivada em relação a y de 6. De boa. Derivada da soma, soma das derivadas. Então, eu vou fazendo parcela a parcela, tá bom? Derivada de 3x de y ao quadrado. Cá comigo. Cantinho do saber. Qual que é a minha variável? Qual é a variável? Qual é a variável? Qual é a variável? Qual é a variável? Y. Aí, vem uma função e faz o quê? Calcula x de y, não é isso? Aí, vem uma outra função que calcula o quadrado desse camarada. Não é isso? Quem eu quero derivar é essa daqui, não é? Regra da cadeia? Tá claro para todo mundo que é isso? Que é uma regra da cadeia? A função de fora é o quadrado, a função de dentro é o x de y. Não está claro para todo mundo isso? Sim? Não tá. Então é assim que a gente deriva esse camarada aqui. Lembrando que tem que estar muito claro quem é a sua variável em questão. Por isso que eu, Juliana, Juliana, prefiro colocar sempre o x de y ou o y de x aqui junto. Para eu entender qual é a variável que está envolvida, tá? Para eu não me perder. Se vocês não quiserem, não precisa colocar. Eu prefiro para eu não me perder, tá bom? Então, beleza. Então, a gente vai derivar o x ao quadrado em relação a x de y ao quadrado em relação a y. Então, tá bom. Regra da cadeia. Então, isso aqui fica como? 3 não faz nada. Quem é a função de fora? X de y ao quadrado, né? Como é que aplica a regra da cadeia? Derivada da de fora. Então, fica 2x de y elevado a 1, certo? 2x de y elevado a 1, que é 2 menos 1, vezes a derivada da de dentro. Quem é a derivada da de dentro? X' de y, não é isso? Sim? Ok? Tá bom. E o 6 não faz nada, derivada de y em relação a y, 1. Derivada de 2xy em relação a y, 2 não faz nada, é o quê? X' de y. Muito bom. Derivada de constante, 0. A título de derivação, tem mais nada para vocês fazerem. Quiser colocar o x de y em evidência, pode pôr. Porque, em geral, aqui vai te pedir alguma coisa como, por exemplo, calcule a reta tangente. Aí aqui você já substitui o ponto, já acha a inclinação da reta tangente. Facilita a sua vida. Mas se pedissem para explicitar o x' de y, a gente é capaz de fazer isso, né? Isola aqui, fica 6x de y de um lado, 6x de y, certo? Aqui tem mais x' envolvido? Tem. 2. Joga esse bonito aqui para cá, 6. Acabou, né? X' de y é 6 sobre 6x de y mais 2. Se quiser simplificar por 2, dá para simplificar por 2. Agora, como que vocês podem ver na vida isso? Vocês podem ver com essa notação. Vocês podem ver como x de y é igual a x. Eu posso tirar esse parênteses aqui. Então, pode ser que vocês vejam assim. Não tem problema. Pode ser que, inclusive, vocês não vejam com esse parênteses aqui. Pode ser que vocês vejam só dx dy. Pode ser ainda que vocês vejam dx dy na variável y. Assim eu prefiro. Mas isso aí, livro, a escolha do freguês. É tudo a mesma coisa. Tá? É só questão de escolha mesmo. Tá bom? Tá claro? Posso passar para a pergunta do colega? Tem alguma dúvida até aqui? Que agora a gente já vai derivar em relação a... Acabou, né? Ó, que beleza, a gente vai para o próximo. Fala, querido.
Ah, o sinal do 6. Ah, menina, esqueci, olha. Foi mal. Tem um menos ali, muito obrigada. Então, esse aqui a gente já matou, né? Suave? Foi tranquilo? Tá acostumando com a técnicazinha? Espero que até o fim da aula a gente esteja bem tranquilão com isso. Vamos fazer agora do fólipo, tá? Quantos minutos eu tenho? Gente, eu nunca lembro as horas. Opa, massa. Massa nada, gente. Passa muito rápido isso. Agora eu acho que a gente já pode fazer um pouquinho mais rápido, né? Então tá bom. Então vamos fazer do fólipo, que é exercício 2, x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Ok? Vem comigo? Vou olhar primeiro y como sendo uma função que depende de x, depois o x como sendo uma função que depende de y, tá bom? Então, opa. Y como sendo uma função que depende de x. Então, onde tem y, eu vou pôr y de x só para lembrar que a variável é essa. Então, fica x ao cubo mais y de x ao cubo igual a 6 vezes x vezes y de x. Vou derivar em relação a x, né? A minha variável em questão é a x. Chipoa? Suave? Sim? Fiz nada ainda. Fiz nada. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada de x ao cubo em relação a x. 3x ao quadrado, né? Dá o tombo e subtrai 1. Derivada de y de x ao cubo em relação a x. Isso aqui é mais uma regra da cadeia, não é? De novo, porque a variável é x, aí vem uma função que calcula o y de x, e vem uma outra que calcula o cubo dela. Eu quero derivar essa, tá? Tá bom. Então, como é que se deriva isso? Dá o tombo, subtrai 1 no expoente, vezes a derivada da de dentro. Qual que é a derivada da de dentro? Y' de x, né? Sim? 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 Isso. Eu gosto da confirmação pela cabecinha. Então tá bom. Aí, agora eu tenho um produto, né? Eu vou reescrever o produto, e aí depois a gente vem derivando, que é mais fácil, concordam? Eu vou olhar isso aqui como sendo um produto entre 6x e y de x, tá bom? Então, como é que é a derivada do produto? Vai cantando aí para mim. Não estou ouvindo? Derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Ok. Tá bom. Isso aqui eu já fiz. Derivada de 6x em relação a x. Não ouvi? Não ouvi? 6 vezes y de x, né? Mais 6x, derivada em relação a x de y, y' de x. Copia esse bonito. Fica 3x ao quadrado mais 3y de x ao quadrado vezes y' de x. Acabou, né? Junto os y' para cá, joga os outros camaradas para lá. Acabou, né? Sim? Tá claro para todo mundo que acabou? Tá? Como é que vocês estão aqui no chat?
Professor, ainda não entendi por que tem que fazer a regra da cadeia. Porque o que está dentro do parênteses é uma função. Y de x é uma função. Aí, aquele membro seria uma função composta. Logo, tem que usar a regra da cadeia. Muito obrigada, Alexandre. Facilitou a minha vida. Mas você entendeu, Luan? Entendeu, Luan? Ah, que ótimo. Então, beleza. Vocês são maravilhosos no chat. Tá tranquilo, então, que y' de x já está calculado? Não precisamos mais isolar, nada, tá. Claro, só que se te pedissem explicitamente o y', aí junta, chega para lá, tá. Tá ótimo. Vamos achar, então, agora a derivada fazendo o x como sendo uma função de y, tá? Fazendo outro quadro aqui. É a mesma função, mas agora eu vou pegar, não é a função, perdão, é a mesma equação, que se fosse função precisava fazer isso. É a mesma equação. Então, vamos lá. A equação ainda é do exercício 2. X ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. E agora eu quero fazer o x como sendo uma função que depende de y. Onde eu tenho x, eu boto x de y. X de y ao cubo mais y ao cubo. Ok? Que era a derivada disso em relação a y, que é a minha variável. É igual a 6 y6, o x, que é um x de y, vezes o y. Bonitinho aqui está gritando que é o quê? Regra da cadeia. Derivada da de fora. Dá o tombo, subtrai 1, vezes a derivada de dentro. X' de y. Mais derivada de y ao cubo em relação a y. (3y ao quadrado). Gente, é assim, aí vocês estão acordados, aí de repente vocês dormem, aí de repente vocês acordam, aí de repente vocês dormem. A pensou se a professora também estivesse nesse nível? Olha só. Aqui eu tenho uma regra do produto, né? Derivada da primeira, 6x de y, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Ok. Aqui não tem mais nada para fazer, então copia. 3x de y ao quadrado, x' de y. Tudo isso que eu estou fazendo aqui tem grande parte dele nas nossas notas, tá? Derivada em relação a y de 6x de y. A nossa querida regra da cadeia, né? O 6 não interfere. Qual que é a derivada de x de y em relação a y? Derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada de dentro, que é 1, né? Sim? Sim. Vezes o meu y, mais 6x de y. Derivada de y em relação a y é 1, não tem mais nada. Agora, eu posso omitir esse y aqui, desse parênteses. Posso omitir esse y aqui do parênteses, que muitas das vezes vocês vão ver isso, porque o x de y é o mesmo que o x, então você pode voltar, ou pode deixar também, fica à vontade, tá? Mas às vezes no gabarito tem coisas diferentes. E aí você pode ter isso aqui também, pode ser que não tenha aqui também não. Tá? E aí, às vezes, vocês vão encontrar só x', que multiplica 3x ao quadrado, menos 6, igual... Isso, né? Se eu estiver errando conta, vocês me avisam, por favor. Menos 3y ao quadrado. Tá faltando um y aqui, né? Tá faltando um y aqui.
Isso, mais 6x. Aí você pode passar dividindo, bonitinho, engraçadinho, tá? O parêntesezinho colocando a variável, pode ser que ele não apareça, tá bom? Isso é muito natural de acontecer, porque já está explicitado aqui, tá? Eu prefiro colocar, principalmente porque agora com taxas relacionadas vai fazer todo sentido. Então, a gente já quitou isso, vamos para a reta tangente. Adoro fazer check. Na verdade, eu não quero calcular essa reta tangente aí, não. Estou com um pouquinho de preguiça dela. Mas, enfim. Tá. Essa aula aqui passa muito rápido, gente. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. E o ponto é 2 raiz de 5. Vem comigo. Eu te dei quem está em função de quem? Não. Eu quero a equação da reta tangente. Eu que não sou boba nem nada, eu vou pegar y como sendo uma função de x, que é o canoniquinho que a gente está fazendo, né? Só para evitar a fadiga. Porque daí a equação da reta tangente fica do jeitinho que a gente já está acostumado a fazer mesmo. Qual que é a equação da reta tangente? Y menos o y0, que é o ponto dado, é igual a derivada de y em relação ao ponto x0, que é o ponto dado, que multiplica x menos x0, que é o ponto dado, não é assim? Essa aqui não é a equação da reta tangente a essa curva passando por esse ponto? Sim? Então, se eu colocar o y como sendo uma função de x, a coisa fica muito natural. Então, eu que não sou boba nem nada, eu vou fazer y como sendo uma função de x, só para evitar a fadiga. Tá bem? Sim? Então, tá bom. Alguma coisa? Não? Então, tá bom. Então, vamos derivar essa belezura aqui. X ao quadrado, mais ao invés de y, vou colocar um y de x ao quadrado. Derivar isso em relação a x, que é a mesma coisa que derivar em relação a x, o 9. Lembrando que essa curva aqui é uma circunferência centrada na origem de raio igual a 3, tá bom? Então, tá bom. E que, de fato, isso aqui é um ponto da circunferência, né? Se eu faço x igual a 2, que dá 4, passando para lá dá 5, extraindo a raiz quadrada, dá raiz de 5, certo? Podia ser mais ou menos, mas... Porque senão, se esse ponto aqui não fosse um ponto da curva, não faria sentido eu calcular a reta tangente à curva passando por esse ponto, se esse ponto não é um ponto da curva. Sim? Vou repetir. Esses tipos de raciocínio, que é para a gente entender se o problema está bem posto, se faz sentido esse tipo de questionamento, isso aqui é muito importante. Eu te dei uma curva e te dei um ponto, certo? E eu estou querendo a reta tangente a essa curva, passando por esse ponto. Então, em outras palavras, eu estou dizendo que isso aqui é um ponto da curva, não é? E ele é um ponto da curva, não é? Se você faz x igual a 2, um dos y que você tem, você vai ter y igual a mais ou menos raiz de 5, não é isso? Eu peguei só o raiz de 5. Porque se esse ponto não fosse um ponto da curva, não faria sentido nenhuma dessas contas, né? Seria um ponto avulso. Não faz sentido. Sim? É muito bom a gente passar a criticar os exercícios, tá? O que estão cobrando da gente. Isso é muito bom. É muito importante. Vamos derivar. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada de x ao quadrado em relação a x. Aê, acorda, reage, gás nobre. Derivada em relação a x de y de x ao quadrado. Regra da cadeia. Como é que fica? 2 y de x, y' de x. Aê, tá difícil, mas tá indo. Derivada de constante, 0. Já não vou isolar ninguém, já vou substituir. Fazer para quem? Fazer x igual a 2, que é esse ponto, né? E se eu tenho x igual a 2, quem é o y de 2? Y de 2 é
raiz de 5, né? Certo? Então, onde eu tenho x, eu boto 2. Onde eu tenho y de x, eu boto raiz de 5, não é isso? Massa. Então, aqui 2 e 2 aqui são 4, mais y de x é raiz de 5, 2 raiz de 5, vezes y' de 2, que é o que eu quero, igual a 0. Então, y' de 2, aqui é menos 4 sobre 2 raiz de 5, que é a mesma coisa que menos 2 sobre raiz de 5. Vou racionalizar, não. Já vem aqui e joga o negocinho. Então, fica y igual menos 2 raiz de 5, x menos 2, mais o raiz de 5 para cá. Quer desenvolver, quer racionalizar, fica à vontade. Mas o que eu quero aqui é fazer mais quantidade do que deixar ela na forma reduzida, tá bom? Difícil? Fácil? O que vocês estão achando? Tá indo. Tá indo. Então tá bom. Isso aí é a equação da reta tangente. E para achar a reta normal? O coeficiente angular da reta normal, que eu vou chamar ele de m, como é que eu encontro ele? Eu pego o coeficiente angular da reta tangente, que é menos 2 sobre raiz de 5, faço o produto dele e tem que dar menos 1. Tem uma justificativa para isso, tem um videozinho no YouTube super engraçadinho que comenta sobre isso. Eu não vou gastar tempo com isso, tá bom? Mas, então, se te pedirem a reta normal, você já sabe achar o coeficiente angular dela. Você acha o da reta tangente, faz o produto dele dando menos 1, e aí beleza, né? M igual a menos 1 sobre menos 2 raiz de 5. Na verdade, isso aqui é o oposto inverso, né? Vocês sabem disso melhor que eu, tá ótimo. Então, fechou. Então, vamos derivar esse negócio aqui. A aula vai até 6h20, né? Sim? Ufa. Obrigada. Vai dar. Vamos fazer o último exercício e aí depois a gente já vai para taxas relacionadas, tá? Na sexta-feira, o que a gente vai fazer na sexta-feira? Lembrando que o estudo dirigido vai ficar aberto até domingo, tá? Mas na sexta-feira, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aquele compiladão teórico, aquele amarradinho teórico, e dar-lhe exercício. Se vocês tiverem exercício, desde que não seja da lista e nem da lista de exercícios da monitoria, tá bom? Isso aí é trabalhinho de vocês correr atrás do monitor. Mas se, sei lá, viu algum exercício no livro, tentou investigar alguma outra coisa, tem alguma curiosidade, traz para cá. Claro que eu já vou preparar alguma coisa meio que para ir caminhando assim com vocês, com o que eu espero que vocês entendam. A máscara, rapaz. Aí, obrigada. Mas é claro que eu já vou ir caminhando com vocês do jeito que eu imagino ser interessante para mim, né? mas tragam dúvidas, tragam comentários, tragam dificuldades, tá bom? Tem coisa aqui no chat para mim? Na regra da cadeia, eu tenho que repetir sempre o g de y depois de f' de x. Eu não sei o que é que vocês estão comentando aqui, eu não vou entrar nessa alçada, tá bom? Tá, vocês estão resolvendo por vocês mesmos, eu acho que é mais interessante vocês se resolverem por aí. Qualquer coisa, joga alguma pergunta assim, professora, a pergunta é essa, tá bom? O exercício último ali, que é o exercício 4, né? Exercício 4 é... Qual que é? X ao cubo, muito obrigada. X ao cubo mais y ao cubo igual a 1. Eu quero o y, duas linhas de x. E eu sei que o y de x é sempre diferente de 0. Então, ele me deu quem que é que eu quero como variável, né? Ele já me deu quem é que quer como variável. Ele quer o x sendo a variável, né? Então, eu quero um y como sendo um y de x. Massa? Então, vamos lá. Eu quero o y como sendo um y de x.
Ok. Então, vamos derivar em relação a... Vou derivar em relação a variável x. Muito bom. dx igual x ao cubo mais o y, eu vou pôr como sendo um y de x ao cubo, derivada em relação a x de 1. Ok. Derivada de x ao cubo em relação a x, 3x ao quadrado. Derivada de y de x ao cubo em relação a x, regra da cadeia, 3y de x ao quadrado vezes y' de x. Ok? Derivada de constante, 0. Ok. Ele quer, não vou isolar não, porque ele quer um y duas linhas de x. Não é só pegar isso aqui e derivar mais uma vez? Não é isso? Então tá bom. Então eu vou derivar isso aqui em relação a x. Derivar em relação a x, quem? 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado de x vezes y' de x, d dx igual a 0. Alright. Alright. Vamos lá, isso aqui é um produtinho. Então, vem cá. Derivada de 3x ao quadrado em relação a x. 6x, certo? Derivada do produto. Concordam que isso aqui é um produto? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ser a derivada do primeiro, 3y ao quadrado dx, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada, nossa senhora, do segundo. Certo? Derivada de constante, 0. Vou fazer de cá. Ok. Agora vamos arrumar esses arrumáveis aí. Então, isso aqui fica 6x, derivada em relação a x de 3y ao quadrado de x. Isso aí é 6y de x vezes y' de x, não é isso? Não é a regra da cadeia aí? Né? O 3 não influencia em nada. Sim? Acorda, gente. Vem comigo. Então, tá bom. Mais 6y de x, y' de x, vezes o y' de x, né? Porque esse camarada aqui, a derivada desse camarada aqui é essa banda. Esse y' aqui era o que estava multiplicando aqui. Mais 3y ao quadrado dx, vezes derivada em relação a x de y' de x é y duas linhas de x, igual a 0. Se quiser isolar esse y duas linhas, de boa, né? Não preciso fazer isso não, né? Não, né? Lembrando que aqui eu vou ter um y' ao quadrado. Pronto. Ok? Ok, porque agora eu quero passar para o nosso próximo tema, que aí a gente já fecha os temas desse ciclo de atividade, que é de taxa relacionada. E, para isso, eu já vou chegar aqui dando um avisinho extremamente importante e delicado. Vocês costumam ter muita dificuldade em taxa relacionada, porque a grande dificuldade desse tipo de questão, desse tipo de exercício, é sair do textinho em português e ir para a matemática. Tá? Então, eu vou te dar um problema e vou pedir taxas relacionadas. O que é taxa? Taxa em matemática está sempre associada à derivada.
Lembra taxa de variação? Taxa de variação não é derivada? Então, quando vocês tiverem taxa relacionada à taxa de variação, isso é em relação à derivada. Então, eu quero saber derivada de coisas, tá bom? Só que, uma coisa muito importante, vou fazer até de cá. Quando eu falo de taxa relacionada, eu estou olhando para uma equação em que cada uma das minhas variáveis depende de uma terceira variável. Minha variável x e a minha variável y, que são duas variáveis, dependem de uma terceira variável, que é t. Esse t, em geral, está associado ao tempo. Tá? Então, a taxa de variação ao longo do tempo, a taxa de variação, o x vai descrever algum troço, o y vai descrever um outro troço, mas ambos dependem do tempo. Sacaram isso? Então, como é que é derivar uma equação dessa maneira? Eu vou derivar em relação à variável. Quem é a variável? É o t, não é? A minha variável que é comum é o t. Então, quando aparecer o x' de t, que é a derivada do x em relação a t, certo? No ponto t, isso daqui não é a taxa de o quê? De variação? Taxa de variação do quê? Da variável x, mas sei lá, a taxa de variação da altura. Se o x é a altura, ele vai pedir a taxa de variação da altura. Sacou? Se o x é profundidade, ele vai pedir a taxa de variação da profundidade. Sim? Qual é a taxa em que a altura aumenta? Qual é a taxa em que a altura diminui? Eu quero a derivada do x em relação a t. Se o x é a altura. Sacaram mais ou menos a parada? Então, está tudo conectado. O passo entre taxa de variação e para tudo que a gente fez até agora é que ambas as variáveis agora estão atreladas a uma terceira variável, que em geral é o tempo. Sim? Sim? Vamos para a prática que vocês entendem melhor? Então, vamos para a prática que vocês entendem melhor. Vou pegar um exercício aqui, lá das notas mesmo, e aí eu vou fazer vários deles para a gente fazer junto, tá? Aqui eu não estou preocupada com quantidade de exercício, eu estou mais preocupada com qualidade de resolução. Então, se a gente conseguir fazer 3, maravilha. Se a gente conseguir fazer 2, maravilha. Eu vou pegar os 2 primeiros, que eles conversam muito entre si, e aí, na sexta-feira, a gente faz mais, tá bom? Porque, de novo, eu estou interessada que vocês entendam o que está por trás, aprendam a começar a raciocinar esse tipo de questão. Então, vamos lá, exercício 51. O chato é que a professora aqui já deixou a resolução, mas eu vou comentar, né? Não precisava nem ter falado isso, vai que os distraídos não percebiam o que está a resolução. Mas deixa quieto. Então, o problema é o seguinte. Se A é um círculo de raio R, que se expande à medida que o tempo passa, encontre a variação da área em função do tempo em termos da variação do raio em função do tempo. Sim? Vamos lá para o quadro 1, para eu poder descrever isso com vocês, enquanto vocês ficam aí um pouquinho pensando sobre isso. Bom, o que é o objeto que ele te deu? É um círculo. E ele está comentando sobre a área do círculo, certo? A área do círculo. Bom, esse aí é mais matemático do que de aplicação. Mas vamos lá. Se, raciocinem aqui comigo, se a área do círculo, no caso, ele está diretamente relacionado ao raio, não é? Se eu aumento o raio, eu aumento a área. Concordam comigo? Por quê? Qual que é a fórmula da área de uma circunferência? πr ao quadrado. Então, o fato de aumentar o raio implica proporcional, na verdade, de maneira até quadrática, né? Implica no aumento da área.
Então, ao longo do tempo, se o raio está aumentando, a área está aumentando, não é? Pensa, sei lá, você pega um isqueiro ali e aquece o negócio. Sacou? Vai expandir. Conforme expande o raio, aumenta a área. Ou conforme aumenta a área, quer dizer que o raio também está aumentando. Então, eu tenho a área como dependendo do tempo, e eu tenho o raio também dependendo do tempo. Concordam comigo? Concordam comigo? Então, essa equação, ela passa a depender do tempo agora. Então, ela pode ser reescrita como um A de t, π, r de t ao quadrado. Eu quero a taxa de variação da área em termos da taxa de variação do raio em função do tempo, não é isso? Então, o que eu tenho que fazer com essa equação? Derivar em relação a t, né? Deriva isso aqui em relação a t. A em relação a t é a derivada de A em relação a t, né? Nada a fazer. O π não interfere em nada, bota ele para fora. Derivada de r ao quadrado de t em relação a t, regra da cadeia. Como é que dá isso? 2 r de t, r' de t, ou dr dt, como ele quer lá. Acabou. Acabou. Não tem mais nada. Aí o que vai ter lá? Lá ele quer como sendo a função mesmo, sem ter o ponto, né? Ele não pede nada para ponto específico. Então, você pode reescrever isso aqui sem esse ponto t, né? Você tira esse ponto t aqui, tira esse ponto t aqui, tira esse ponto t aqui. Então, fica 2π r vezes dr dt. Tá? Eu consegui escrever a taxa de variação da área em função do tempo, dependendo de termos envolvendo da taxa de variação do raio em função do tempo. Difícil isso, meu povo? Não. Qual que é a dificuldade? É essa aqui, né? Que é a interpretação. Vamos para o próximo? O próximo, na verdade, ela é como se fosse uma aplicação desse. Tá? Antes de escrever aqui, vem cá ler comigo. 52. Suponha que o petróleo vaze por uma ruptura e se espalha em um padrão circular. Se o raio do petróleo derramado crescer a uma taxa constante de 1 metro por segundo, quão rápido a área do vazamento está crescendo quando o raio é igual a 30 metros? Mais difícil? Sim? Sim ou não? Ou a mesma coisa? Vou mostrar para vocês que é a mesma coisa. Quer ver? Vem cá comigo. O raio o petróleo está se espalhando de maneira circular. Né? Então, a área, conforme a área vai aumentando, o raio também aumenta, né? Então, a gente já sabe que a área, πr ao quadrado, a área depende do tempo e o raio também depende do tempo. Ele quer saber, dada a taxa de variação, ele dá a taxa de variação instantânea da área, deixa eu lembrar. Ele fala que a taxa em que o raio derramado cresce, muito obrigada, o raio derramado cresce a uma taxa constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Vem cá comigo. A taxa em que o raio derramado cresce é constante igual a 1 metro por segundo, não é isso? A taxa que o raio, a taxa do raio. Tá? Próximo dado que ele dá é o seguinte. O quão rápido a área do vazamento está crescendo quando o raio é igual a 30.
Ou seja, ele me deu um raio para um tempo específico, não é isso? Ele te deu para aquele tempo específico. Quando o raio estiver exatamente, ele separa. Sacou? Então, ele te deu um tempo específico. Então, o que eu vou fazer? Ele quer a taxa de variação da área em função do tempo, não é isso? Então, não é só derivar isso aqui e substituir para o T0 dado? Não é isso que ele quer? Quem é essa derivada aqui? A gente acabou de fazer aqui do ladinho. Não é? Taxa de variação da área em função ao tempo é 2πr, r' de t, não é isso? Então, meu A' de t é 2πr de t, r' de t, não é isso? Sim? Para o tempo dado específico, ou seja, para t igual a t0, eu quero o A' de t0, é isso que eu quero. O R de T0 eu tenho, 2π. Quem é o R de T0? R de T0 é 30. Quem é o R' de T? Se para todo T ele é constante, né? Então, para todo T é a mesma coisa. Então, R' de T0 é o mesmo que R' de T, que é igual a 1 metro por segundo. Acabou. Isso aqui é 60π metros por segundo ao quadrado, né? Eu acho que é metros ao quadrado por segundo, por minutos, não lembro. Metro ao quadrado eu tenho certeza. Mas eu acho que é por segundo, isso. Difícil isso, meu povo? Professora, daqui para cá é exatamente o que a gente fez do lado de lá. Então, se não tivesse o lado de lá, ou seja, o quadro 1, eu teria que fazer tudo aquilo ali aqui, né? Sim? Mas vocês entenderam que é o mesmo exercício? O que aconteceu é que eu dei uma situação específica. Falei, olha, quando o raio é igual a tanto, quando a taxa de variação é igual a tanto. É isso que vai ser um exercício de taxa relacionada. Tá? Quando você tem uma contextualização, ele vai te dar alguns dados específicos, se não, não. Tá? A gente consegue fazer mais um? Consegue, né? Consegue fazer mais um. Vocês seguram mais um? Então, seguramos mais um. Então, vamos para mais um. Outro, aqui a gente já muda um pouquinho, tá? Um tanque cilíndrico com raio de 5 metros, está recebendo água a uma taxa de 3 metros por segundo, 3 metros cúbicos por minuto. Quão rápido a altura da água está aumentando? Então, vamos lá. Eu tenho um tanque cilíndrico. Tanque cilíndrico está recebendo água a uma taxa, então é o volume que tá alterando, né? A uma taxa de 3 metros cúbicos, acho que é 3 metros cúbicos por segundo, ou por minuto. Mas o que acontece com o cilindro? Vem cá. O cilindro, qual é o volume? Já que eu tenho volume, né? Envolvendo o volume, está colocando água, então vai estar relacionado a volume. Se eu tenho volume, qual que é o volume do cilindro? A área da base vezes a altura, né? Qual que é a área da base? πr ao quadrado vezes a altura. O raio dado é igual a 5. Não sei se é centímetros, acho que é centímetros. Se for centímetros, aqui também é centímetros aqui. Mas, enfim. Mas o que eu quero que vocês pensem comigo? No cilindro, que é chamado cilindro circular reto, altera o raio? Altera o raio? Não, né? Inclusive, essa é uma propriedade do cilindro, né? Ele tem o mesmo raio em qualquer altura que você bater nele, não é?
certo? O que altera ao longo do tempo, se você está enchendo com algum líquido, é a altura. A altura depende do tempo, mas o raio ele é constante, não é isso? Sim? Então, o meu raio ele é constante. Vou até colocar assim. Ele é constante. A altura depende do tempo. E o volume também depende do tempo. Então, agora eu vou reescrever essa equação dessa maneira. Como é que fica? Meu V é um V de T, que é igual a π, R ao quadrado, o R é constante, então não depende do tempo. Tá? Ao longo de todo o tempo, o raio é sempre o mesmo, vezes a altura, que depende do tempo. Ok? Tá? Vamos derivar isso aqui em relação ao tempo? D, dt, do V de T. Por isso que eu gosto de colocar a variável junto, sabe? Porque aqui você percebe que é em relação a T, e aí depois quando você substituir, fica bonitinho. Às vezes a professora tem algumas coisas chatas, mas são porque torna um pouquinho mais didático mesmo, tá? Mas são escolhas. Quando eu derivar isso aqui em relação a T, bom, deixa eu copiar aqui primeiro. Π R ao quadrado, H de T. Quando eu derivo isso aqui em relação a T, eu tenho quem? V' de T. Quando eu derivar esse produto aqui em relação a T, isso aqui é número, isso aqui também é número, não é? O raio, ele foi dado, e ele é constante. Então, ele é um número. Então, isso aqui tudo é constante. Então, isso aqui não influi nem contribui, né? Fica π R ao quadrado. Falta a derivada de H em relação a T, que é H' de T. Ok. Agora, para T igual a um tempo específico, volta lá, por favor, no slide, só para a gente ver. Dado um tempo específico, olha lá no enunciado. O raio é constante igual a 5. Ele está recebendo água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Então, um V' de T, que é o volume que está alterando, é 3 metros cúbicos por minuto. Quão rápido a altura está aumentando? Então, quem que eu quero? O H' de T, né? Não é isso? Não é isso? Para um tempo específico. Tá? Então, o volume está alterando. Qual que é a taxa em que o volume altera? 3 metros cúbicos. 3. O π não dá nada. O raio que me deu foi 5, constante igual a 5. Então, isso aqui me dá 25. E o H' é o que eu quero. Acabou, né? Sim? Então, qual é a taxa de variação da altura em relação ao tempo, nesse tempo específico? 3 sobre π vezes 25. Aí, qual que é a unidade aqui? É tudo metro, né? A altura, então, é metro por segundo. Metro por segundo. Não é isso? Sim? A altura é 100 metros por segundo, né? Metro por minuto, não é segundo, é minuto. Ó, professora aqui cansada já. Isso aqui é um M, canela. Por minuto, por minuto, por minuto. Vamos finalizando? Para finalizar com vocês, eu quero entender quão difícil vocês acharam isso aqui do auditório. Fazendo 75 vezes outros exercícios, dá, né? Não dá? No chat, tá ruim esse assunto, meu Deus do céu. Essa aí é difícil. Ai, Jesus na cruz. Difícil é extrair as informações. É isso que eu quero que vocês constatem. A matemática do exercício não é difícil. Difícil é entender o exercício.
É sair do português para o matematiquês, não é isso? Professora, como é que eu vou aprender a fazer isso? Pratica. Qual é a maior dica que eu posso dar para vocês? Vocês viram que vocês têm um monte de exercício, né? Tem lista de monitoria, tem lista de exercício, tem estudo dirigido, tem um catatal de negócio para vocês fazerem. Se, além disso, o sentimento de vocês não é confortável em relação a isso, pega o livro texto, que tem lá no Moodle, você faz download dele, fofo, vai na parte de taxa relacionada e leia os exercícios respondidos, os exemplos resolvidos. Pega um, você entendeu como é que resolve ele? Não, lê de novo. Entendeu? Não. Entendi. Aí vai para o próximo. Tem um monte de exemplo resolvido. Não estou nem falando exercício, estou falando exemplo resolvido. Então, às vezes, até antes de vocês pegarem exercícios para fazer, pega aqueles exemplos resolvidos. Para vocês irem se habituando a extrair a informação do exercício para a matemática. Tá? Feito isso, deu, entendeu, rolou, beleza, vai para os exercícios e começa a praticar. Tá com dúvida? Plantão de dúvidas com os monitores. Corre. Eles estão aqui para vocês, tá? Aí, depois que você já adquiriu uma certa maturidade, qual que é a outra sugestão que eu te dou? Aí você já tem um pouquinho de maturidade, você consegue elevar um pouquinho o seu nível. Vai pegar um livro de um autor chamado Leitold. Sexta-feira eu vou falar melhor dele. Lá tem muito exercício inteligente e interessante de taxa relacionada. Por que eu falo inteligente e interessante? A gente gosta daqueles exercícios para a prova. A gente acha bacaninha, sabe? A gente acha bacaninha. Mas é que eles começam a instigar de maneira diferente a vocês pensarem, tá? Porque é um livro também que trata de assuntos chamados geometria analítica, não sei se vocês já viram na vida, mas que é um troço que para cálculo 2 é super importante. Então, fica aqui as minhas dicas. Na sexta-feira eu vou fazer aquele apanhadão maroto. Tragam exercícios, tragam dúvidas, por favor. Eu vou selecionar, obviamente, alguns, mas tragam também, tá bom? E eu quero mais participação, pelo menos aqui na sala. Porque no chat eu sei que vocês participaram, mas vocês mesmos se respondem, que isso é muito maravilhoso, tá bom? Mas tragam dúvidas, participem mais, porque vocês estão cansados, mas a professora também está cansada, tá bom? Então a gente se ajuda. Fiquem bem, se cuidem, cuidem uns dos outros. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma insatisfação? Não? No chat, tem alguma dúvida, algum comentário, alguma insatisfação? Tá de boa? Tá de boa. Então, até sexta. Fiquem bem, se cuidem, um abraço. Até mais. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!